Senhor vai fazer um arrebatamento, o povo está fraco, tem que colocar pela tamanho aqui. Amém? Repita comigo: dar clareza sobre a posse de algo. A posse de algo. Algo que tinha a inscrição de um selo era de posse daquele que tinha um selo. Repitam comigo: algo que tinha a inscrição de um selo era de posse daquele que tinha o selo. Aquele que tem posse do selo está aqui neste lugar. O nome dele é Espírito Santo. Ele rege todas as coisas. A nossa geração, em todos os tempos, é regida pelo Espírito de Deus. Amém? Fique de pé aqueles que têm o selo. Só isso. Eu quero saber quantos têm o selo. Amém? Ótimo. Deus seja louvado. Pode sentar. Isso daí. Você já foi supermercado? Eu vou, quem faz o supermercado sou eu. Né? Quando você vai ao supermercado, você vai comprar algum produto, ali existe um selo de identificação, que identifica a origem daquele produto. E nós sabemos que todo o selo daquele produto que é garantia dele fala a validade dele. Eu quero dizer, vocês que levantaram, vocês que têm o selo, vocês nunca perderão a validade do selo que está em vocês. Amém? Amém. Posso dar um grito de glória, se alguém acredita? Glória a Deus. Por favor, responda bem forte, porque do lado de fora o diabo fica mais rápido. Então vamos lá. Queridos, conhecendo o Espírito Santo, vamos lá? Já falamos sobre o autor, já falamos da origem dele, da onde ele veio, o conhecimento, o currículo que esse homem tem, Paulo, que é um homem extremamente erudito, mas vamos falar sobre o Espírito Santo, amém? É um mistério falar sobre o Espírito Santo, não é? Quando nós falamos Deus Pai, não vem uma imagem de um pai na nossa mente? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Quando falamos de Jesus, não vem uma imagem em nossa mente? Sim. E quando falamos do Espírito Santo, o que vem em nossa mente? Nada. Não aparece imagem, não aparece nada. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Não mintam, o Espírito do Senhor está aqui. Tá? Aparece alguma coisa, sim ou não? Não aparece nada. Mas vamos lá, né? Uma pessoa, ela tem que ter um corpo, não tem? Sim ou não? Sim. Não bem grande, com N maiúsculo, com tio, A e O, inteiro. Eu quero que nesta manhã vocês escutem algumas coisas que talvez vocês não escutarem, talvez eu vou pregar para vocês. Uma pessoa, ela tem três características importantes. Amém? Então vamos lá. A primeira é emoção. Me diga emoção. Diga emoção. Preguem comigo. Não sejam ouvintes. Sejam empregadores também aqui. Diga a Deus que você tem unção para estar nesse lugar e responder e entender. Amém? Vamos lá. Emoção. Queridos, ele tem a habilidade de sentir coisas. Estou falando do Espírito Santo. Não estou falando de alma penada. Eu estou falando do Espírito Santo. Ele tem amor em Romanos 15:30. Ele tem alegria, Atos 2:13. E ele se entristece em Efésios 4:30. Explica sobre isso daí. Amém? Emoção. Vamos lá lembrar quais as características que tem, o que significa emoção? Diga amor, alegria e tristeza. Ele tem vontade. Diga, ele tem vontade. Diga, ele tem vontade. Ele tem a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Ele tem a capacidade de fazer escolhas e tomar
tomar decisões. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Não estou falando sobre Deus Pai. Não estou falando sobre o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Estou falando sobre o Espírito Santo. Ponha isso na sua cabeça. No repartir os dons, literalmente, em 1 Coríntios 12:11. No permitir ou impedir, em Atos 16:7. No convidar, no livro de Apocalipse 22:17. E no orientar. Essas são as características que dizem a vontade dessa pessoa. Ele tem intelecto. Diga, ele tem intelecto. Ele tem intelecto. Ele é inteligente, possui habilidade para compreender ou habilidade para resolver situações múltiplas e diversas. Ele ensina e faz lembrar, João 14:26. Ele tem sabedoria e inteligência, Isaías 11:2. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me consagrou em unção. Diga, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor Está sobre mim porque me consagrou em unção. está sobre mim porque me consagrou em unção. Amém. Ele tem o conselho, Isaías 11:2. Ele revela, Efésios 1:17. Deram para entender? Igreja, uma pessoa não necessariamente precisa ter um corpo para ser uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem um corpo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Ele é uma pessoa, ele tem todos esses atributos aqui. E quando você está orando, clamando e pedindo ao Espírito Santo, você não está olhando para nada e nem com o olhar voltado a nada. Você está falando com uma pessoa, na qual você fala e na qual ela tem resposta para você. Diga, o Espírito do Senhor, ele tem resposta. O Espírito do Senhor, ele tem resposta. O Espírito do Senhor, ele tem resposta. O Espírito do Senhor, O Espírito do ele Senhor, tem resposta. ele tem resposta. Tudo certo até aqui? O povo inteligente é esse aqui. O povo pentecostal é outra coisa, né? Vamos lá. Meus queridos ouvintes, quero despertar, né, em todos vocês algumas interrogações. E que verdade você carrega sobre essas que eu vou dizer para vocês agora. Assim sendo, você tem renovado com regularidade o seu azeite? Não me responda. Não fala nada. Diga ao Espírito Santo que te escuta agora. Amém? Mas diga. Você está adicionando constantemente algum azeite? Ou você está operando com uma unção já envelhecida? Está renovando o seu azeite? Ou está com uma unção envelhecida? A unção de hoje não serve para hoje. Lembre-se do maná. Deus nos ensina lá no Antigo Testamento. Come o que cai hoje. Amanhã virá uma outra provisão. Amém? O toque de Deus em sua vida está ultrapassado? Está começando a evaporar-se? Ou o seu vaso está rachado e perdendo azeite? Como é que está o seu vaso? Está evaporando ou está rachado, perdendo azeite, perdendo unção? De igual maneira, a sua unção se desgastará sob o calor da guerra espiritual. Enfrentamos diariamente uma guerra espiritual. De um lado, anjos de Deus querem você, querem tornar você mais santo, mais próspero no combate espiritual. Do outro lado, você tem demônios que querem arrastar você, arrancar a sua fé, fazer com que você negue a Trindade, fazer com que você arrefeça na fé, fazer com que você não compareça mais nos retiros, nos próximos retiros. Eis a razão pelo qual você terá que dar atenção diária à oração, ao estudo da Bíblia. Essa é a única maneira de edificar e manter a eficiência da força espiritual que Deus vem colocando sobre a sua vida. Amém? Amém. Se você não fizer isso, você não tem força espiritual para combater todos os dias aquilo que bate à sua porta. Quem já sentiu desânimo de não vir aqui no retiro, levante o braço. Seja violento, seja verdadeiro, ó. Estou com preguiça, nada me anima. Está desanimado. Está entendendo? Então, o diabo, ele estimula, né?
estimula para que você não venha mais aqui. O diabo estimula para que você fale assim: sempre vai ser feito as mesmas coisas. Nunca vou aprender nada. Não há nada de diferente na qual todos os anos já se falaram. E a palavra continua. A presença e o fruto do Espírito formam par. A unção e o poder do Espírito formam par. Eles são gêmeos. A unção e o poder do Espírito formam par. Eles são gêmeos. Diga: a unção e o poder do Espírito. Eles são gêmeos. Eles formam par. Quando você vai receber esta unção, o Espírito, o resultado será o cumprimento de trecho Atos 1:8. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas até os confins do mundo. Quando Deus está falando de poder, Deus está falando de entregar uma grande unção à sua igreja. Talvez uma unção que esteja adormecida. Há quanto tempo não vemos um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo escutar, um canceroso ser curado da sua doença? Só a palavra basta, Vicente. Basta para uma pessoa que é covardona. Basta para uma pessoa que é covardona. Mas quem quer muito mais, quem quer sair do raso, quem quer ir para ir mar adentro, precisa buscar urgentemente esses carismas que trazem e faz com que o mundo lá fora acredite que Jesus Cristo está vivo. Qual carisma que faz você dizer ao mundo lá fora que Jesus Cristo está vivo? Qual carisma que você tem, ou que você tem medo de colocar, e que você pode colocar lá fora, e que pode dizer ao mundo secular: Jesus está vivo? O mundo vai perguntar: prova-me porque Jesus está vivo. Prova-me porque Jesus está vivo. Alguém daqui gostaria de operar sinais, milagres e maravilhas? Quantos eu posso ver aqui? Quantos eu posso ver? Fique de pé. Aqueles que gostariam de operar sinais para curar paralítico, levantar morto. Amém? Então, são exatamente as pessoas que o Espírito Santo procurando. São exatamente essas pessoas. Eu nunca pedi, podem sentar-se. Deus abençoe você. O Senhor tem aquilo que vocês estão buscando. Eu nunca pedi a Deus sinais nenhum na minha vida. Mas lá em meados de 1983, 84, me levou um grupo. Um grupo de pessoas oraram sobre mim e veio um monte de carismas. Eu não sabia como lidar naquela época, porque era um adolescente de 15 anos, hoje eu estou com 57, vou fazer com 58, eu já sinto o sino da glória me chamando. A minha geração está passando. Deus seja louvado. Mas eu senti esse chamado. Naquele dia recebi carisma, recebi dom de língua, profecia, veio um monte de coisa. Eu não sabia como lidar com aquilo, mas Deus me colocou mestres e mestras para que eu pudesse aprender ou exercitar. Eu tive como mestra a tia Laura, já tive ensináculos com ela de 80 mil pessoas e vi o que Deus fazia naquela mulher. Falei: eu quero ser igual ela. Eu ganhei o que o Senhor me deu, mas eu quero ser igual ela. Na época, aulas de Padre Jonas Habib. Quando não era somente um padre pregador, era um padre que unção, curava e maravilhas. E assim Deus foi fazendo a minha caminhada. Eu fui corrigido. Hoje em dia, se alguém for exortado no meio de si, é perigoso você na delegacia fazer conta com outras pessoas. Ó, delegado, eu vim aqui daqui, acho que foi, eu fui corrigido no meu grupo de oração pelo meu coordenador. O delegado vai falar: dá o nome dele agora aqui, porque nós vamos abrir inquérito. Na minha época, eu fui privilegiado. Eu fui corrigido no meio de 800 pessoas. Né? Fui corrigido no meio de 800, no meio de 200, no meio de 300, no meio de 50. Por que isso? Para que o dom amadurecesse. Você não pode ter
carisma vivo se o seu carisma não for amadurecido. Amém? Há muitos lugares que eu vou, está ali, olha, Deus está curando a sua cabeça. Aí o cara fala, eu não estou com dor de cabeça, depois para cá, vai para baixo, Deus está curando o queijo. Mas não é no queijo que eu estou sentindo dor, não é no pé, então. Uma hora o cidadão para acertar de tanta loteria. O Espírito Santo, ele é assertivo. Diga, o Espírito Santo é assertivo. O Espírito Santo é assertivo. Ele te dá a revelação exata. Ele te dá a revelação exata. Ele te dá a revelação exata. Ele te dá a revelação. Nós precisamos de sinais dentro da igreja. Nós precisamos de sinais dentro da igreja. Precisamos de campanhas evangelísticas, aonde encham aqui de cadeira de rodas, aonde encham de cego, de paralítico, de prostitutas, de bandidos, de ladrões, aonde encham pessoas, aonde nós podemos exercitar o carisma e trazer a verdadeira realidade evangelística dos sinais bíblicos, ensinada por Jesus e ministrada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Enquanto ficarmos mornos e desacreditados, nunca receberemos. Nunca receberemos. Seremos espectadores de banco. E Deus não quer espectador de banco. Deus não quer. Deus quer gente que opere. Deus quer gente que opere sinais. Amém? Amém. Por favor, Deus quer gente que opere sinais. Isso poderá acontecer com você se você realmente crer. Você falará línguas novas. Você acredita nisso? Sim. Quantos acreditam que existem línguas estranhas que você nunca conheceu e você pode falar? Quantos acreditam? Levanta a mão. Fique de pé. Quem fala em algumas línguas estranhas aqui? Entenda. Fique de pé. Quem fala em algumas línguas estranhas aqui? Gente, isso aqui é uma reunião pentecostal. Isso aqui não é reunião de prefeitura, não. É uma reunião pentecostal. Amém. Pode sentar-se. Expulsarão demônios. Expulsarão demônios. Quando Deus coloca uma unção, um selo de identificação sobre você, o diabo sabe que está esse selo sobre você. E o diabo torna-se submisso a esse selo que Deus colocou na sua vida. Você sabia disso? Sim ou não? Sim. Quem não sabia, levante o braço. Os demônios, eles têm submissão, porque o selo do Senhor está sobre você. Porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você vai botar a mão e ele vai ficar curado. Não, o Senhor vai botar a mão. Você botar a mão e ele ficará curado. Deus ensinou aos seus alunos, Jesus ensinou aos seus alunos a fazerem milagres, a acreditarem que milagres é possível. Ah, mas só pode operar milagres aqueles que são do nosso reino. De jeito nenhum. A Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina. Chegou os discípulos correndo, Jesus, encontramos pessoas que estavam expulsando demônios em teu nome, não te conhecia. Veio pessoas curando enfermos, mas não conheciam. Jesus, não mexam com essas pessoas. Não mexam, porque é para elas também. E a palavra diz assim: terão imunidade a todo tipo de veneno e muito mais. É isso que o Espírito Santo, que é a doutrina catequética de Paulo, fala sobre o Espírito Santo. E quando Paulo fala exatamente ali na comunidade de Éfeso, Paulo está falando sobre o mundo global. Se você ler essa carta direitinho, eu tenho certeza que estou falando com um crente que já deu Bíblia de capa a capa aqui, né? Não vou nem mandar levantar a mão, porque eu sei que já leram já Bíblia de capa a capa. Em Éfeso, Paulo estava pregando para as famílias. Paulo estava pregando para uma sociedade financeira. Por que sobre uma sociedade financeira? Estamos falando que Éfeso era uma cidade portuária, infinitamente rica, e Paulo também falando para os religiosos. Paulo é o pregador dos gentios, não dos judeus, mas pregação dos gentios. Tudo que nós temos hoje, o Evangelho que chegou a todos nós, foi por ocasião de Paulo. Paulo foi o grande desbravador. E o que você quer ser